Olá, eu sou o Dr. José Leandro, eu sou neuropediatra aqui do Ceará e eu vim trazendo para vocês uma revisão sobre síndrome do X frágil, que é voltada para pais e familiares. Essa revisão ela veio através de uma queixa de uma mãe que diz que é difícil encontrar material de qualidade para se informar sobre a síndrome. Entenda primeiramente que esse material está cheio de simplificações e de generalizações que são uma forma de facilitar o entendimento. A síndrome ela tem complexidades genéticas, são difíceis de explicar e, e não é possível a gente falar em um vídeo curto. E são temas de várias e longas aulas. Então, se você for geneticista e estiver ouvindo essa aula aqui, saiba que ela está simplificada para melhorar o entendimento. Para iniciar, entenda que existem muitas síndromes diferentes. A síndrome do X frágil é uma delas. A síndrome do X frágil ela é uma síndrome genética. Existem outras síndromes genéticas. Uma das mais conhecidas, por exemplo, é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome que também é genética. Na síndrome de Down, você olha para a criança e normalmente já percebe traços genéticos diferentes. Na síndrome do X frágil, isso também acontece, mas nem sempre são evidentes esses traços que a gente chama fenótipo, que é a maneira em que a síndrome se apresenta. A síndrome do X frágil ela não é uma doença, e quem tem síndrome do X frágil não é considerado doente. A pessoa que tem síndrome do X frágil ela pode adoecer como qualquer outra pessoa. Pode ter pneumonia, pode ter faringite como qualquer outra pessoa. Mas a gente não diz que o paciente com síndrome do X frágil ele é doente. O conceito de síndrome ele é um conceito de condição genética e não de doença. Doença é uma coisa que a gente busca uma cura e a gente busca tratar por um período. E a síndrome X frágil é uma condição genética. Ela é a segunda causa mais comum de deficiência intelectual. Então, ela tem uma importância clínica bem evidente com relação aos pacientes que têm deficiência intelectual. Ela foi descrita a primeira vez em 1943. Então, ela é relativamente nova na medicina, o entendimento sobre essa síndrome. E os avanços genéticos são muito recentes sobre o conhecimento que a gente tem sobre ela. A maior parte das pessoas com síndrome de X frágil é considerada, desculpa aqui o erro, é considerada pessoa com deficiência, PCD. Se a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela é considerada pessoa com deficiência. Se a pessoa com síndrome de X frágil é autista, ela é considerada pessoa com deficiência. Para começar a entender, a gente tem que entender o que são os genes. O nosso corpo humano ele é feito por milhares de células. E dentro dessas células, no núcleo, nessa região central, aqui representada melhor, a gente tem dentro dele o nosso código genético, nosso DNA. No DNA, ele está apresentado nele o nosso código genético. O código genético ele é formado por essas letrinhas aqui, que são as bases de nucleotídeos. Essas letrinhas, vocês têm que lembrar delas porque vai ser importante para entender melhor o vídeo na frente. É a partir dessas informações genéticas, desse código genético, que é formado tudo no nosso corpo. Essas informações que vêm de pai para filho indicam nossa cor da pele, nossa cor dos olhos, nossa tendência a ser mais alto ou mais baixo. E elas são as responsáveis pela produção das proteínas que organizam e fazem funcionar o metabolismo do nosso corpo. Por que é que o nome da síndrome é X frágil? A gente entende por aqui. Vocês lembram que naquela célula do slide anterior, vou voltar agora, o DNA está representado por esses xizinhos aqui. Quando a célula está se dividindo, o DNA, que antes fica desenrolado dentro da célula, ele se enrola, se condensa e forma esse desenho de X. Quando é feito o exame chamado cariotipagem, para ver o cariótipo, é possível ver no microscópio essa imagem que a gente está vendo. Essa imagem ela está organizada. No microscópio, quando é visualizada a célula, isso aqui está tudo embaralhado. Está tudo misturado. E aí o cientista que faz o exame de cariotipagem, ele coloca os pares de cromossomos lado a lado
comparando essas listrinhas aqui, que são as bandas, e consegue dizer quantos pares de genes a gente tem, quantos pares de cromossomos nós temos dentro das células. Normal é isso aqui que a gente está vendo, é ter 23 pares, sendo o último par sexual. No homem, a gente tem X e o que é chamado Y, porque é esse menorzinho que perdeu uma parte do DNA. Na mulher nós temos um X e outro X inteiro. Isso aqui vai ser importante para entender o X frágil. Quando faz o exame de DNA da cariotipagem, a gente vai conseguir ver isso aqui. Por que é causado o X frágil? Ele é causado por uma mutação nesse gene aqui, que chama FMR1. E por que a síndrome tem esse nome, X frágil? Nas primeiras descrições, essa aqui em 1969, um cientista chamado Lubbs, ele descreveu, ele viu no microscópio uma constrição, um aperto na porção distal, ou seja, o cromossomo ele tem um braço curto e tem um braço longo. Então, no braço longo, na porção distal do braço longo, o braço curto e o braço longo, na parte finzinha do cromossomo, tem essa coisinha apertada aqui, ó. É o site frágil, o ponto frágil do cromossomo. Assim ele conseguiu ver numa família de... E ele descreveu dessa maneira no artigo científico. Uma porção frágil do cromossomo X parece estar relacionada à deficiência intelectual em 3 gerações de uma mesma família. Ele pegou o exame de sangue de uma família, pessoas que tinham deficiência intelectual e tinham características faciais bem diferentes, e fez esse exame e observou o DNA de cada uma e conseguiu ver que nessa família tinha essa alteração. Enquanto o cromossomo normal é desse jeito que a gente está vendo, o cromossomo X, nessa família era desse jeito aqui. A mulher ela tem 2 cromossomos X. Então ela tem desse jeito. Por que essa síndrome acontece mais em homens, então? Porque o homem tem um cromossomo X e o outro é o Y. Se o X dele está com ponto frágil, ele não vai ter nenhum gene FMR1 funcionando direito. Se a mulher tem um X frágil, ela tem o outro cromossomo X normal para compensar. E é por isso que a síndrome no homem vai acontecer, porque ele não vai ter esse gene funcionando, mas a mulher vai ter esse gene funcionando parcialmente. É por isso que é mais frequente ver X frágil em homem, e a mulher é o que a gente chama de carreadora da síndrome. O gene FMR1, que é esse que eu falei, ele está em todas as células do nosso corpo. Ele produz uma proteína e forma os dendritos dos neurônios. Dendritos são esses bracinhos aqui que estão em laranja nessa imagem, que é uma imagem para fim educacional. Em amarelo é o corpo de um neurônio, o bracinho do neurônio aqui em azul, e outro neurônio vem se comunicar com esse neurônio aqui através dos dendritos. Os neurônios eles formam a nossa inteligência, eles formam o nosso cérebro. E eles se comunicam por esses fiozinhos aqui que são os dendritos. Quando a pessoa tem uma alteração nesse gene FMR1, esses dendritos eles vão ter uma formação diferente, eles não vão se formar direito. E aí é onde geram os problemas relacionados à síndrome do X frágil. Esse gene ele pode se apresentar de 4 formas. Lembra das letrinhas que eu falei do DNA? Na posição desse gene, quando é feito o código do DNA, aparecem essas letrinhas na forma CGC. E ela se repete de 30 até 1000 vezes. A quantidade de repetições dessas letrinhas é que vão dizer se o gene vai funcionar normalmente, se ele vai funcionar parcialmente ou se ele não vai funcionar direito. O normal é ter até 45 repetições dessas letrinhas no DNA. No gene que a gente considera intermediário, vai ser de 45 a 54 repetições. Na pré-mutação, em que algumas pessoas podem ter sintomas leves, são de 55 a 200 repetições. E na mutação completa, que é onde a síndrome se apresenta completamente, é quando tem mais de 200 repetições dessas letrinhas do CGC no DNA, na posição desse gene FMR1. Isso aqui é uma simplificação genética, existem outras formas de mutação do gene FMR1.
mas de uma forma mais simples para entender, é basicamente isso que acontece, que causa a síndrome do X. As minhas perguntas, já que é uma síndrome genética, qual é a chance, qual é o risco dessa síndrome acontecer em outros irmãos? Bem, para a síndrome ser herdada, o que acontece normalmente é isso aqui. É um pai que não é afetado, porque ele só tem um X, e aí o X vai ser normal, porque ele não tem a síndrome de X frágil, e uma mãe carreadora, que vai ter um X frágil e um X funcionando normal. Quando se juntam esses dois pais, ela vai ter essa característica de herança genética. Pode acontecer de vir o X normal do pai e o X normal da mãe. Pode acontecer de e no X normal do pai com o X normal da mãe vai ter uma filha não afetada. Pode acontecer de vir um X normal do pai com o Y do pai, desculpa, com o X normal da mãe e vai ter um filho não afetado. Pode acontecer de herdarem o X alterado da mãe e o X normal do pai. Nesse caso, como é XX, é mulher. E vai ser uma mulher carreadora do gene. Ela pode ter sintomas leves de X frágil. Eu vou explicar um pouco mais na frente. E tem uma chance de ter um filho afetado com a síndrome de X frágil. Então, essa síndrome ela tem importância não só para a mãe, para essa mãe que vai ter filhos, mas também para os netos, para o resto da herança genética daquela família. E por último, pode acontecer de herdar o X frágil da mãe e o Y do pai, formando um XY, que é o sexo masculino, e um filho afetado. Essa chance ela se distribui 25% para cada. Então, 1 em cada 4 filhos tem chance de ter o X frágil. Essa herança é para cada filho. Então, pode ser que aconteça de ter 3 filhos com X frágil, ou pode ter 3 filhos sem X frágil, mesmo a mãe sendo carreadora. Essa possibilidade de 25% é para cada nascimento. Como é que a gente suspeita clinicamente X frágil? Ela é uma síndrome que ela não tem tantas características como a síndrome de Down, por exemplo. Tem um monte de características que a gente vê facilmente. Às vezes o rosto ele aparenta desse jeito aqui. Isso é uma imagem do livre de uma criança com síndrome X frágil. E o que a gente vê? O rosto alongado, orelha de abano, o palato arqueado, que é o céu da boca um pouco alongado para cima, mas não vê mais muita coisa, não é muito diferente. Se você olhar para uma criança dessa, você acha que não tem nada de errado, tá tudo bem, o rosto normal, criança bonitinha, saudável. Na puberdade, outras manifestações aparecem, como o aumento dos testículos mais do que o comum e uma hiperflexibilidade das articulações. A articulação que você dobra e ela se alonga, e é a pessoa que tem bastante elasticidade. Então, são poucas características. Fica mais fácil de perceber porque vão aparecer os problemas de desenvolvimento. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do teste molecular para a síndrome do X frágil, que é o método PCR. A gente também às vezes escreve pelo gene, que é FMR1. Às vezes você vai encontrar com esse nome em cima, às vezes vai encontrar com o nome teste molecular para FMR1. No particular, esse preço desse exame varia de R$ 1.500 a R$ 2.000. Esses preços variam muito e podem, com o passar dos anos, ir diminuindo. Esse vídeo é de 2020 que eu estou fazendo agora, então o preço está mais ou menos nessa faixa. Os planos de saúde, coordenados pela Agência Nacional de Saúde, eles têm cobertura obrigatória em pacientes que têm deficiência intelectual, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor ou autismo, quando tem história familiar de deficiência intelectual na família materna ou características físicas ou comportamentais sugestíveis de X frágil. Então, se é uma criança que está com atraso de desenvolvimento, com autismo, e tem o rosto alongado ou tem a orelha de abano, o plano tem a obrigação de cobrir esse exame. E ele já tem previsão para a ANS. As regras são essas que estão escritas aqui. Quando ele é coletado, ele é um exame de sangue comum e ele demora, em média, 40 dias para sair o resultado por causa de burocracias e porque, às vezes, ele é enviado para outro estado que faz os exames genéticos. Na prática, é assim, mais ou menos, que funciona.
E ele não é um exame que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, a não ser em ambientes de pesquisa, em hospitais universitários. Aqui é um exemplo do exame. Quando ele sai o resultado, ele vem dizendo assim, síndrome X frágil, análise molecular. Ele explica que o normal é de 5 a 44, no caso aqui, cada variação. E ele diz o resultado. Tamanho da repetição, CGC. 30 dentro da normalidade, padrão de metilação normal, ou seja, padrão de funcionamento do gene está normal, que a gente chama metilação. E aí explica mais outros detalhes sobre a interpretação do resultado. Quantas pessoas tem? Qual é a estatística mundial para a síndrome X frágil? Essa pesquisa aqui de 2014, americana, que juntou várias pesquisas numa só, eles viram que 1 em cada 7.000 homens tem a mutação total e 1 em cada 11.000 mulheres. E a pré-mutação, que é o exame quando mostra que ainda não tem um tamanho de repetição tão grande, 1 em cada 850 homens e 1 em cada 300 mulheres vão apresentar. Esse aqui é uma pesquisa feita através de questionários enviados para os pais. Uma pesquisa nacional americana que foi feita com 1.276 famílias de pessoas com síndrome X frágil. Nessa pesquisa tinha 976 crianças com mutação completa do sexo masculino. E aqui são os resultados dela. É que ela mostrou que é mais comum de condições associadas com síndrome X frágil. 96% das crianças apresentaram alguma forma de atraso no desenvolvimento. Atraso de fala, atraso de coordenação motora. Então, a partir daqui do atraso do desenvolvimento, as famílias levam, normalmente já bem precocemente, essas crianças para o médico. Olha, tem atraso de fala, vamos investigar. E o médico é para ter essa percepção de perguntar um pouco se tem na família, casos de pessoas com deficiência intelectual, e tentar investigar pelo fenótipo, pela aparência da criança, se ela tem orelha de abano ou rosto alongado. Nem sempre é fácil para o médico conseguir descobrir só olhando para a criança, ou ter esse pensamento de fazer o exame para X frágil. Então, às vezes, o diagnóstico fica um pouco mais tardio, porque não é uma síndrome tão fácil de ver. Cara, 84% das crianças com X frágil vão ter dificuldades de atenção. 70% vão ter problemas de ansiedade. A hiperatividade vai acontecer em 66%, ou seja, de cada 3 crianças com X frágil, 2 vão ser hiperativas. Autismo acontece mais ou menos próximo de 50% dos casos. Então, de cada 2 crianças com X frágil, uma vai estar no espectro do autismo, outra não vai estar. Problemas de autoagressões, de se bater, se morder, de bater a cabeça na parede, são comportamentos autoagressivos, vão acontecer em 41% dos casos. A agressividade pode acontecer em 38% dos casos. Convulsões em 18% dos casos, ou seja, de cada 5 crianças que têm X frágil, uma vai ter convulsões, vai apresentar epilepsia. Depressão pode acontecer em 12% dos casos, isso acontece mais, é mais visível em crianças maiores, em adolescentes ou no adulto. Mas não é uma incidência tão alta assim. Quais são outros sinais e sintomas nos homens? Principalmente intelectual, é a variação da dificuldade de aprendizagem. Pode ser leve e chegar até uma deficiência intelectual severa. Então, ele varia no que a gente chama no espectro. Em que tem casos bem leves que vão conseguir acompanhar uma turma até uma certa idade na escola, e vai acontecer de ter casos com deficiência intelectual mais grave. A maioria vai ter atraso intelectual em algum nível. E o atraso fonológico é praticamente 100% dos pacientes. Eles vão ter algum grau de atraso fonológico. Problemas de saúde como otite são um pouco mais frequentes em quem tem síndrome de X frágil. As convulsões, isso aqui é outra estatística de outra pesquisa, na verdade, em 20%. E problemas gastrointestinais, aproximadamente 30%, como dor de barriga, diarreia, dificuldades, intolerâncias alimentares. É mais ou menos 30%. 1 em cada 3 pacientes é que vão apresentar. Então, o problema de saúde geral, mais recorrente, excetuando os que eu já citei, seria apresentar otite, que é a infecção do ouvido.
tá? É um pouco frequente, um pouco mais frequente do que na população geral em quem tem síndrome de X frágil. Sobre um pouco da cronologia, como é que é ao longo da vida, como é que essa criança pode se apresentar, em que idade se apresentam problemas comportamentais mais comuns. O bebê que tem diagnóstico precoce de síndrome de X frágil, ele tem uma incidência um pouco maior de refluxo, de vômitos, de hipotonia. Hipotonia é quando a criança tem... o pessoal chama molinha, os leigos chamam, né? É quando a criança tem menos tônus. Tônus é a nossa força muscular quando a gente está em repouso. Então a criança ela demora mais a atingir os marcos do desenvolvimento motor. E ela, por isso, vai poder ter sucção pobre, dificuldade de sugar e mamar. Quando a criança vai crescendo um pouco mais, volta de mais perto de 1 ano, podem ficar evidentes atrasos motores, mas eles normalmente são leves e pode ser que a criança nem tenha. Quando a criança vai ficando na primeira infância, é que podem surgir a epilepsia, pode surgir hiperatividade, lembrando que a epilepsia só vai acontecer em um caso em cada 5. A hiperatividade vai acontecer de cada 3 crianças, em 2 crianças vão acontecer. Atraso de fala é muito frequente, quase todas as crianças vão apresentar atraso de fala. Uma certa ansiedade que tem uma relação com hiperatividade. Alterações sensoriais, a dificuldade em lidar com barulho, em lidar com texturas diferentes, em pegar em certos objetos, com sensações molhadas, gelatinosas, pastosas. E é nessa idade em que se apresentam esses quadros de otite recorrente, de infecção do ouvido. Então, se a criança tiver um diagnóstico precoce, é bom de avaliar precocemente essas infecções de ouvido. Quando a criança cresce um pouco mais, está por volta de 5, 6 anos, vão ficar mais evidentes sintomas de impulsividade, que tem relação com hiperatividade, agressividade, e normalmente já vai ter o diagnóstico, se tiver autismo ou não, já vai estar mais evidente. É frequente ter pouco contato ocular. As birras ainda vão persistir, porque com 2 anos é normal ter birras, mas com 4, 5 já não é normal, então as birras podem persistir. Começar a se manifestar mais os sintomas de ansiedade. Quando a criança vai ficando maior, no final da infância, fica mais evidente, às vezes, mais agressividade, mais ansiedade, mais sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e um sintoma que a gente chama perseveração, que é a necessidade de repetição, é a necessidade de confirmação. Então, tem criança que chega para a mãe e fica perguntando: a gente vai passear, né? Vai passear, né? Vai sair, né? A gente vai sair, né? Tá bonito esse aqui? Tá bonito esse aqui? Fica fazendo a mesma pergunta de forma repetida ou querendo fazer o mesmo hábito de forma repetida. A isso a gente chama perseveração. E a gente pode até, em um segundo momento, conversar sobre como lidar com esses comportamentos. Continuando a cronologia, na adolescência, pode ter episódios de descontrole emocional. A hiperatividade tende a ir melhorando e a dificuldade de atenção é que continua evidente. Os sintomas de ansiedade ficam mais evidentes quando tem, mas a incidência é bem baixa, só 1 em cada 10 vai ter ansiedade. E a perseveração pode continuar. Quando está mais velho, quando envelhece e vira adulto, pode ter sintomas de parkinsonismo, e isso aqui tem muita relação com o uso de medicação, com o uso de risperidona, com o uso de Aristab, que é o aripiprazol. E em alguns pode acontecer declínio cognitivo, mas eu vou falar um pouco mais sobre o envelhecimento na síndrome de X frágil. Sinais e sintomas em mulheres, porque diz, a mulher não tem X frágil, só homem que tem, mas não é verdade. Existem alguns sintomas que são frequentes em mulheres que são carregadoras do gene de X frágil. Aqui é uma campanha sobre conscientização de X frágil em mulheres. E o que é que ela diz? Algumas dificuldades intelectuais leves, dificuldade com matemática, ansiedade social, dificuldade de atenção e dificuldade de processamento sensorial, que é aquela que eu falei, em lugar com muita gente, com muito barulho, com muito estímulo sensorial, a pessoa não conseguir se concentrar. Então isso tem a ver com X frágil. É menos comum a mulher não ter nenhum sintoma. E aí, nesse caso, o diagnóstico só vai ser possível se tiver algum homem, normalmente na família, com diagnóstico.
Isso aqui é outra pesquisa, Voz das Pessoas com Síndrome de X frágil, de 2019. Eles fizeram entrevistas com as famílias das pessoas com X frágil para perguntar o que é que mais preocupa a quem tem um filho com X frágil. E aí o comportamento autoagressivo, nessa entrevista, persistiu presente após os 8 anos em 77% dos casos. Então tinha muito ainda o comportamento autoagressivo. O comportamento agressivo, que é o autoagressivo é com si mesmo e o agressivo é com as outras pessoas, persistiu presente após os 8 anos, 69% dos casos. Quanto mais hiperatividade e impulsividade, mais esses comportamentos acontecem. As crianças menos hiperativas têm menos comportamentos autoagressivos. Quais são as preocupações das famílias? Quando o cuidador é um homem, as preocupações das crianças de 0 a 5 anos são principalmente com o comportamento. Conforme a idade vai avançando, o comportamento vai melhorando e as preocupações maiores vão ficando em relação à inteligência baixa. Na cuidadora da mulher, né, que é aqui é quando é o menino e aqui é quando é a menina, o que é que acontece com a menina que tem X frágil? Às vezes o comportamento é ruim de 0 a 5 anos, mas melhora. E aí entram as preocupações também com a inteligência. Quais são as principais preocupações com relação aos sintomas? Qual o sintoma que mais preocupa? Em preto são as meninas que têm X frágil e em branco os meninos. O sintoma mais comum e preocupante é a ansiedade. E depois a aprendizagem. São os dois sintomas mais preocupantes para as famílias. E com relação às habilidades de vida diária, sobre o autocuidado, as habilidades acadêmicas, as habilidades de comunicação. O que mais preocupa e o que mais atrapalha essa síndrome no desenvolvimento é a questão acadêmica, a dificuldade em aprender na escola, em acompanhar a turma. Então, realmente, a deficiência intelectual que a síndrome causa é o grande preocupador e é o que afeta mais a vida das pessoas com síndrome de X frágil nessa pesquisa que foi feita. E o impacto na família? O que é que isso causa? De que forma isso afeta a família como um todo? Aí, quando eles responderam, disseram, em primeiro lugar, é o comportamento. Esse é o maior problema com relação à criança X frágil. E, em segundo lugar, é a preocupação com a criança, com o bem-estar dela, com o futuro dela, com a felicidade da criança. Então, assim, em primeiro lugar, são sintomas de, normalmente, hiperatividade, de agressividade, de autoagressão. Segundo é a preocupação em si com a criança, como vai ser lidar com ela. A outra preocupação é como é que eu consigo ficar um passo à frente dos problemas que podem acontecer. E aqui é onde entra esse vídeo, é tentar ajudar nisso. Esperar da síndrome vem a partir do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos essa preocupação de como ficar um passo à frente você vai ter. Qual a prioridade no tratamento com medicações? Isso perguntando aos familiares. Então, os familiares eles se preocupam mais em tratar ansiedade, problemas de aprendizagem e, por último, a TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Então, principalmente a ansiedade é uma coisa que preocupa muito os familiares. Quando você pergunta para os médicos também concordam. A ansiedade é um problema que atrapalha muito, seguido pelo TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então essa foi uma pesquisa bem completa, né, que a gente feito muitas perguntas que são bem importantes para o desenvolvimento da criança. Com relação à medicação, se fala muito em terapia de edição gênica, que é uma coisa bem avançada, que é um método que chama método CRISP. A pesquisa de revisão falando sobre editar esse gene para ver se consegue cortar o excesso dessas bases que tem duplicadas. E a conclusão deles é que, no momento, é pouco provável que se consiga fazer um tipo de medicação que faça uma edição genética que consiga corrigir essa alteração genética. Eu fiz uma revisão maior também com outras medicações e tinha várias medicações promissoras para a síndrome do X frágil, mas a maior parte, na verdade, todas essas medicações que chegaram à fase 3 de etapa clínica de estudo, os estudos foram interrompidos porque não estavam fazendo efeito com crianças. Então, no momento, não existe medicação específica para tratar a síndrome. Medicações que são usadas são feitas para tratar problemas de ansiedade e problemas comportamentais, ou seja, as comorbidades que acontecem na síndrome. Não existe um remédio específico para a síndrome de X.
Isso aqui é uma matéria do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, contando a história de uma senhora que tem de uma família com pessoas com síndrome de X frágil. Eles já são bem idosos e os filhos também. E ela dizendo, olha, o que eu queria mais falar para vocês é que com o tempo melhora. Com o tempo a tendência é melhorar. O envelhecimento na síndrome de X frágil, esse aqui é um estudo desse ano, de 2020, falando sobre como é a manifestação clínica nos adolescentes e nos adultos e o que é que acontece ao longo das décadas. A tendência com o envelhecimento da pessoa do X frágil é que os problemas comportamentais se tornem cada vez menos severos com a idade. O comportamento melhora. Acontece também a melhora nas habilidades de vida diária, no autocuidado, em saber tomar banho, em saber se vestir, em saber comer, em saber fazer a higiene íntima, em fazer até algum trabalho. Então, a tendência é que as habilidades de vida diária tendem a melhorar com a idade. Exceto, um caso que excetua, é no autismo severo. E essas habilidades de vida diária continuam difíceis. Problemas comportamentais também. Adultos com síndrome X frágil têm a mesma tendência de obesidade da população geral. Foi o que viram nessa pesquisa. Eles vão ter um pouco mais de sobrepeso, porém menos obesidade do que a população geral. Vão ter o mesmo risco de hipertensão do que na população geral. Tem um risco levemente maior de epilepsia na vida adulta, ou seja, 8%, 1 em cada 10. E um risco maior de obesidade e Parkinson nos que usam medicações antipsicóticas. Por exemplo, a risperidona e o aripiprazol. Esse aqui é o último slide para conversar sobre o síndrome de X frágil, assim, para a gente fechar um pouquinho essa conversa. É falando de mindfulness e aceitação para mães. Mindfulness são as técnicas de meditação e relaxamento. E a aceitação, técnicas de aceitação e compreensão sobre a síndrome de X frágil para mães. Isso aqui foi uma pesquisa de 2018, falando sobre isso para crianças com síndrome de X frágil. A primeira coisa é que ser cuidador de uma criança com necessidades especiais não é fácil. Tem um artigo da Andrea Werner, do Lagarta Vira Pupa, que ela até comenta sobre uma coisa que muita gente fala, que é quando o avião está caindo ou despressurizou e caem as máscaras de oxigênio, a instrução da aeromoça dentro do avião é dizer assim, você primeiro coloca a sua máscara de oxigênio, depois você coloca a máscara do seu filho. Então, assim, primeira etapa é se cuidar. O cuidador tem que estar bem mentalmente, fisicamente, para poder cuidar de outra pessoa. Isso nem sempre é fácil, né? Então, estresse, ansiedade, depressão e problemas de saúde são comuns nas mães de crianças com X frágil. As mães de crianças com necessidades especiais têm mais problemas de estresse, têm mais problemas de aceitação, têm mais depressão e têm mais problemas de saúde no geral. A aceitação leva a mãe a deixar de fugir das experiências de vida com o filho. Então, assim, aceitar que o filho tem uma síndrome, tem uma deficiência, é um passo importantíssimo que leva a mais qualidade de vida, que reduz estresse, que reduz ansiedade e reduz depressão. Quando a mãe aceita mais, ela melhora a sua capacidade de resolver os problemas e saber resolver melhor os problemas também reduz o estresse. Outra coisa é tirar um tempo para si, se tratar, fazer acompanhamento psicológico, meditar, fazer atividade física. Tem que dividir cuidado, tem que dividir a atenção com outras mães. Essas técnicas de relaxamento melhoram o estresse, melhoram a ansiedade e melhoram a qualidade de vida não só da mãe como da criança. Uma pesquisa de 2018 bem interessante que mostrou tudo isso. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou disponibilizar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar embaixo no vídeo. E talvez a partir de perguntas eu possa fazer um outro vídeo para complementar esse aqui. Um abraço. Boa sorte aí com tudo.